sociedades personificadas e reflexos. Eu vou falar aqui bem rapidamente a respeito disso, porque é uma consequência aqui da blindagem patrimonial. Eu preciso falar disso para a gente poder entender as variáveis, tá? Quando eu falo de sociedade empresária, quando eu falo de sociedade simples, tem uma consequência. Se eu tenho uma sociedade simples envolvida no meio do negócio aí, entendeu? Por exemplo, sociedade simples de médico, sociedade simples de advogado, o advogado é sempre sociedade simples. Dentistas, né? Porque ele paga lá o ISS fixo, ele registrou no cartório de pessoas jurídicas, e aí registro civil de pessoas jurídicas, então ele é uma sociedade simples, pura. Qual que é a consequência de ser uma sociedade simples e a consequência da sociedade empresária? A sociedade simples, gente, pura especialmente, não tem os sócios respondem com o seu patrimônio, não tem a questão de responsabilidade limitada, certo? A não ser que ela seja uma simples limitada, mas aí ela tem que ser criada com essa finalidade. Quando é simples pura, né, simples pura, ele perde essa natureza. E quando eu falo para vocês que uma sociedade simples não tem a responsabilidade vai além do patrimônio da sociedade, tem blindagem patrimonial desse patrimônio? Não tem. Então, ou seja, eu preciso falar disso agora, por quê? Porque não tem como fazer planejamento de blindagem com sociedade simples. Sociedade empresária, beleza. Sociedade simples, aí não faz muito sentido. Tá? Bom, personalizadas e despersonalizadas. Quando eu falo de sociedades personalizadas, eu tenho a sociedade simples, sociedade em nome coletivo, a sociedade em comodita simples, a sociedade limitada, a sociedade anônima, a cooperativa e a coligada, no Código Civil isso. E despersonalizada, a sociedade comum e a SCP, que é a sociedade em conta de participação. Bom, a personalizada existe uma pessoa jurídica, quero dizer, e a despersonalizada não é pessoa jurídica para fins do Código Civil, de direitos e obrigações. E, nesse caso, o que ela seria, Gabriel? Seria uma sociedade despersonalizada. Ela é equiparada para fins tributários, a pessoa jurídica, mas não é uma pessoa jurídica propriamente dita. O caso da sociedade em conta de participação, quem responde pelos débitos da SCP é o sócio. Que sócio? É o sócio ostensivo. Então, aqui na despersonalizada, a gente vê que a responsabilidade, mas aqui o objetivo é analisar a questão da responsabilidade, tá? Já que eu vou falar depois de blindagem patrimonial. Para falar de blindagem patrimonial, não tem como você falar de blindagem patrimonial se você não entender a questão de que a blindagem é a personalidade jurídica, é o revestimento de sociedade limitada numa pessoa jurídica. Se você não é pessoa jurídica, então não tem nem porquê, não tem blindagem nenhuma. Tá? Sociedade ilimitada, em que todos os sócios respondem limitadamente pelas obrigações sociais. O direito contempla um tipo de sociedade dessa categoria, que é a sociedade em nome coletivo. Sociedade mista. Essa aqui não é muito comum, né? É sociedade mista, em que uma parte dos sócios tem responsabilidade ilimitada e a outra tem responsabilidade limitada. São dessa categoria. Sociedade em comandita simples, cujo sócio comanditado responde ilimitadamente pelas obrigações sociais, enquanto o comanditário responde limitadamente. Não é muito comum, mas tem que falar disso. E a sociedade em comandita por ações, em que os diretores têm responsabilidade ilimitada e os demais respondem limitadamente. É mista essa daqui. E sociedade limitada, em que todos os sócios respondem limitada pelas obrigações sociais, são dessa categoria a limitada e a anônima. E aqui eu poderia colocar o ERL também, né? Como responsabilidade limitada, apesar de não estar no grupo de sociedades. Tá legal? Bom, a SCP, aqui, não vou tomar muito tempo com a SCP, porque não é o foco nosso aqui. Mas é só lembrando que tem a SCP, a holding, se eu tenho a participação a holding tem participação numa SCP, ela vai ter que fazer o mesmo procedimento de equivalência patrimonial, registrar o reflexo do balancete na SCP na empresa detentora das participações? Sim, como sócio ostensivo, como sócio participante. Tá? Porque lá na SCP nós temos dois tipos de sócio, o ostensivo e o participante. O ostensivo é o que administra o negócio, o participante é aquele que não, ele é um investidor, né? É um investidor. Ele tem CNPJ, porém ele é cadastro nacional de pessoa jurídica, ok, mas não é pessoa jurídica para fins do Código Civil. Tá?
O contrato social produz efeito somente entre os sócios, né? E não confere personalidade jurídica à sociedade, importante. Nesse caso, gente, não tem como executar a sociedade. Vai executar quem? O sócio ostensivo. O sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros. Tá? É importante. Se ele estiver trabalhando ou estiver atuando com terceiros, ele pode ser responsável solidário. Tá? Ok. Amanda levantou a mão. Amanda, por favor, fique à vontade. Gabriel, eu não sei se você falou já, porque eu tive que me ausentar rapidamente, mas que a sociedade limitada, se ela não tiver o cuidado com a integralização total das cotas de capital, ela pode ser revertida como uma sociedade ilimitada, né? Ela perder essa proteção só porque ela não integralizou adequadamente todas as cotas prometidas lá no capital, lá no aditivo, no contrato de constituição. Que aí fica fácil desconsiderar depois a personalidade jurídica e chegar no patrimônio dos sócios. Não cheguei nesse ponto ainda, mas eu vou comentar quando entrar no artigo 50 do Código Civil, a gente vai entrar nessa questão aí. Legal, mas é legal, Amanda. Obrigado pela contribuição. Realmente é justamente nesse ponto que a gente está entrando agora. Porque muito se fala de blindagem patrimonial e muitas vezes vai vender o serviço como blindagem patrimonial. E muitas vezes essa blindagem não existe, porque vocês vão ver que como que funciona. Veja, gente, se eu falo de sociedade que não tem responsabilidade limitada, consequentemente não tem blindagem. Se eu falo de que tem responsabilidade limitada, tem uma pequena blindagem, que ela pode ser quebrada. E quais as situações que quebram essa blindagem? Nós vamos ver. Tá? Sociedades não personificadas ou despersonificadas têm blindagem? Zero, não tem nada. Tá? Porque o sócio ostensivo que responde. Tá? Nesse caso aqui da SCP. Então, é importante saber disso. Tá? Da SCP aqui que eu já comentei com vocês. A SCP ela é equiparada à pessoa jurídica e ela vai distribuir o lucro, e o lucro vai ser isento para os sócios, tá? Desde que esses resultados sejam escriturados lá nos livros pelo sócio ostensivo e faça a distribuição desse lucro normalmente. Né? Na ausência disso, na ausência de organização, aí a Receita Federal pode considerar esse resultado como tributável. Por isso tem que tomar cuidado com a SCP. Tá? Bom, a SCP, só continuando e finalizando essa questão da SCP, distribuição desproporcional. Posso fazer distribuição desproporcional dos lucros? E eu coloco o exemplo da SCP porque muita gente pergunta assim, Gabriel, lá na ilimitada eu posso fazer distribuição desproporcional? Posso. Como também posso na SCP fazer distribuição desproporcional. Está aqui uma solução de consulta favorável dizendo que o sócio pode, na SCP pode fazer distribuição desproporcional, que é a mesma regra aplicável às sociedades limitadas. Está aqui o seguinte, estão abrangidos pela isenção os lucros distribuídos aos sócios de forma desproporcional à contribuição do patrimônio especial, desde que tal distribuição esteja devidamente estipulada no contrato e em conformidade com o Código Civil. Em conformidade com o Código Civil, por quê? Porque a SCP aplica as mesmas regras da limitada, né, de fazer a distribuição desproporcional. Gabriel, tem alguma sociedade que não permite a distribuição desproporcional? A sociedade anônima não é permitida a distribuição desproporcional, certo? Então, nós vamos ver comparação lá entre uma e outra depois, nós vamos ver que nós temos esse empecilho, tá? Gabriel, chegando lá no patriarca-matriarca, eu quero fazer deliberar pela distribuição desproporcional, mês a mês, ou ano a ano. Eu posso fazer isso? Pode, mas se for uma SA, não pode. Tá? E aí, obviamente que cada escolha tem uma renúncia. Sabe? Se você escolhe limitada, tem as vantagens de limitada. Se você escolhe SA, tem as vantagens de SA e também as desvantagens. A gente vai conhecer cada uma delas. Devolução de capital. Aqui é possível fazer devolução de capital também na SCP? É possível. Lá na extinção da SCP é possível fazer essa devolução de capital. Tá. Aqui no Ceará, aqui a Amanda comentando, né? No Ceará, a Cefaz está tributando o ITCMD sobre a parcela desproporcional dos lucros, com as cotas interpretando como doação. Realmente. E eu vou fazer um comentário adicional a respeito disso. Todos os estados brasileiros fazem essa situação. Por quê? E tem como se defender na justiça
Tem, mas o advogado ele pede 2 documentos para o contador. Vamos ver se vocês têm esses documentos. Se você vai fazer distribuição desproporcional, primeiro, você precisa ter um contrato social com uma cláusula dizendo que é possível fazer distribuição desproporcional. E o outro documento que eu vou pedir para você, contador, é o seguinte: é uma ata deliberando pela distribuição desproporcional. Tem que ter os dois. Se não tiver os dois, contrato social com a ata, aí acaba acontecendo o que a Amanda acabou de colocar no bate-papo aqui agora, que o Estado acaba mordendo e o ITCMD fala que como se fosse uma doação. Imagina o seguinte: eu e a Amanda tem 50% de participação nessas empresas. E aí a Amanda falou assim: Gabriel, esse mês você não trabalhou nada, esse mês eu vou tirar 90% e você 10%. Vamos fazer a distribuição desproporcional. E distribuímos assim, desproporcional, 90 e 10. Só que nós não fazemos a ata, deliberando pela distribuição desproporcional. O que acontece? O fisco estadual vai entender que eu doei meus 40% para a Amanda. Entendeu? Eu fiz uma doação para a Amanda. E aí, consequentemente, ele vai querer morder o ITCMD dessa parcela desproporcional dos lucros. Então, por isso que é importante ter essa documentação para não ter o problema com o Estado. Show de bola. Isso aí. Vamos lá, continuando aí. Personificadas. Sociedades personificadas nas limitadas. Aqui as regras das limitadas, né? Só fechando aqui o tema de hoje, eu vou falar disso, depois a gente faz a pausa para continuar amanhã. Sociedades personificadas. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. Então, todos respondem solidariamente pela integralização de capital. Inclusive, se você integralizar um imóvel lá, ser solidário por 5 anos, né, sobre essa integração de capital. Aplica-se subsidiariamente às normas da sociedade simples. O capital social divide-se em cotas iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Então, aqui pode ter cotas iguais ou desiguais, não tem problema. Pela exata estimação dos bens conferidos ao capital, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos da data de registro da sociedade, que eu acabei de falar também. É vedada a contribuição que consiste em prestação de serviço, não pode aqui na limitada. A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado em 2/3, no mínimo, após a integralização. Então, para nomear algum administrador que não seja sócio, são essas regras de quórums para poder nomear. Novidade, sociedade unipessoal, que é isso daqui que nós havíamos comentado lá na estrutura de holding, em que ela pode ser constituída como uma ou mais pessoas, e se for unipessoal, pode ter um único sócio. Isso aqui é uma grande... para holding, caiu muito bem isso, por quê? Porque eu tinha aquele 1% lá que agora eu não preciso mais. Tá? E realmente ficava difícil depois de controlar tudo isso. Eu tinha que fazer a distribuição de lucro para 1% toda vez, sabe? Então isso atrapalhava um pouco. Agora ficou mais fácil até para o contador organizar isso e fica mais fácil visualizar também. Bom. Como é que fica a unipessoal e a EIRELI? Qual delas que pode ser um sócio, pessoa jurídica, ele só? Se não me engano, a EIRELI só pode ser uma pessoa física, não é? Qual a diferença? Tá. Qual delas você pode ter só uma pessoa jurídica? Tá. Eu coloquei aqui para vocês o seguinte: a sociedade unipessoal limitada, ela pode ter, veja, eu posso ter quantas sociedades limitadas no Brasil? O Gabriel pode ter quantas limitadas? Quantas ele quiser, entendeu? Então não tem limite, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, como sócia de uma sociedade limitada. Agora, na EIRELI tem uma diferença. Na EIRELI, o Gabriel, pessoa física, só pode ser titular de uma EIRELI, pessoa física. Mas a pessoa jurídica pode ser detentora de mais de uma EIRELI. Então, ou seja, eu vou mostrar o cenário disso aqui depois, que facilitou um pouco mais. Não sei se vai dar tempo de mostrar hoje, viu, Elusa? Mas talvez no próximo encontro eu posso ter uma holding que ela é dona de várias EIRELIs. Por quê? Porque o Código Civil ele só impede a utilização, ele só impede a EIRELI ter nome de uma só pessoa quando é pessoa física. Mas pessoa jurídica não impede. Inclusive, isso foi alterado em 2018 no manual do DREI,
Lá em 2018 foi alteradas as orientações do DREI, podendo as juntas comerciais aceitar que uma PJ, digamos, a contabilista play, ela pode ser titular de uma do ERL1, ERL2, ERL3, ERL4. E a contabilista play vai ser a única titular da operacional 1, da operacional 2, da operacional 3. Então, ou seja, é possível isso. Hoje é possível. Tá? Tanto é que para o cenário de montar holding tem muitas opções. Agora sim, Gabriel, vale a pena EIRELI, vale a pena sociedade unipessoal? Veja, eu vou falar para vocês que não faz muita diferença. Aí o EIRELI só vai ter aquela questão do capital mínimo, né, de 100 vezes o salário mínimo. E se você tiver já capital acima disso, não vai ter grandes diferenças. Tá? Pode ter uma consequência de diferença, sim, para algumas atividades. Quem fez o curso de clínicas médicas odontológicas lá, eu trouxe um caso prático lá de um EIRELI, em que a Receita Federal ela falou o seguinte: olha, o EIRELI não pode ter exercer atividades no mesmo endereço, utilizando os mesmos recursos com a pessoa física no livro caixa, porque senão confunde as duas e trata tudo como uma pessoa física. Isso eu falei lá no curso de clínicas médicas. Então, aí, nesse caso, se eu não vou aproveitar os benefícios do percentual de presunção de 8 e 12, lá no lucro presumido, aí não faz sentido. É melhor fazer uma sociedade unipessoal, né? Não brigar. A EIRELI também não tem direito de utilizar o percentual de 8 e 12, entendeu? Então, assim, tem algumas situações que vai valer a pena o EIRELI, tem algumas situações que vai valer a pena o unipessoal, certo? De algumas atividades, especialmente da área da saúde, tá? Mas para holding não faz muita diferença, tanto o EIRELI como o unipessoal, tá? Beleza. A não ser o capital. Essa é a única diferença. Porque as duas são responsabilidades limitadas. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Vou compartilhar aqui de novo. Finalizando, tá, gente? Eu acabei me alongando um pouco mais, mas é importante finalizar aqui. Aqui eu trouxe as matérias, os quóruns para aprovação da limitada. Tá? Aprovação das contas da administração, maioria dos presentes, se o contrato não exigir maioria mais elevadas. Então, assim, lembra que eu falei para vocês que a intenção do patriarca, da matriarca, futuramente, é verificar a questão de como que vai ser administrada essa empresa. Então, o foco, muitas vezes, muda para a briga que pode dar entre os filhos. Se os filhos entrarem no quebra-pau dentro do grupo, vai ter que aprovar conta, não vai ter que aprovar conta, enfim. Ele tem desconfiado que pode dar briga. Então, aí você tem que perguntar isso para ele. Por quê? Porque você pode estabelecer algumas cláusulas complementares ao Código Civil. Tá? O Código Civil vai falar, olha, a maioria do capital dos presentes, né, ele aprova as contas da administração. Tá? Lá na sociedade anônima é diferente um pouquinho. Tá? Nós vamos ver depois da sociedade anônima. Designação dos administradores quando feita em ato separado. Aqui a regra é administrador não sócio, tem que ter unanimidade do sócio se não estiver totalmente integralizado, e 2/3 se o capital estiver totalmente integralizado. Administrador sócio, aí é mais fácil, mais da metade do capital social. Então olha só, interessante isso aqui. Porque se eu nomeio lá um CEO, eu tenho 70% e nomeio um administrador não sócio hoje, eu faço a nomeação desse administrador não sócio antes da retirada da doação das cotas. É interessante. Por quê? Porque agora eu tenho unanimidade, ou eu tenho 2/3 do capital. O patriarca lá que eu falei para vocês, eu não falei que ele tem 70%, então ele pode deliberar pela escolha de um CEO agora. Se ele deixa para depois, ele pode já não ter mais, ele pode não ter mais vamos dizer assim, a participação necessária aqui para poder nomear um CEO. Então isso aqui é importante. Destituição dos administradores. Administrador sócio ou não, designado em ato separado, mais da metade do capital social, e administrador sócio, para destituir ele, nomeado em contrato social, mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa. Isso aqui foi, inclusive, estabelecido pela recente alteração da 13.792. Tá? Então, mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa. Antes era o contrário, né? Ficou mais fácil agora. Bom, continuando aí para finalizar, esse é o último slide de hoje.
mais da metade do capital social para estabelecer a remuneração dos administradores. Por que isso aqui vai ser importante? Porque se eu quero profissionalizar a administração, eu vou ter que depois pensar no seguinte: como que eu vou alterar a remuneração daquele administrador? Mais da metade do capital social. Será que os meus filhos vão entrar num consenso disso? Então, eu tenho que pensar como é que vai ficar essa administração. Pode estabelecer que para alterar qualquer designação seja de, digamos, 2/3? Pode. Tá? Todo mundo tem que concordar. Não só um concordar. Ou não só, vamos dizer assim, mais da metade do capital. Modificação no contrato social. 3/4 do capital social, salvo matérias sujeitas a quórum diferente. Incorporação 3/4 do capital social, que são eventos especiais, né, na fusão, dissolução da sociedade. Nomeação e destituição dos liquidantes e julgamento das contas, maioria dos presentes. Então, se não exigir maioria mais elevada. Recuperação judicial, mais da metade do capital social. E outras matérias, exclusão de sócio. Esse daqui é um ponto que você tem que pensar. Exclusão de sócio, justa causa. Tivemos uma alteração recente, mais da metade do capital social, se permitida a exclusão por justa causa, no contrato social. Então, aqui, desnecessária assembleia quando houver 2 sócios. Se tem 2 sócios só, um exclui o outro, acabou, e depois ele vai brigar na justiça sobre os direitos que ele tem, quando é por justa causa, com algum motivo. Né? Ele altera, estabelece um motivo, e ele vai atrás dos direitos dele na justiça. Geralmente é assim que facilitou, a lei facilitou, a simples alteração do contrato já facilita essa saída de um sócio. Quando tem 2 sócios apenas, quando tem mais de 2 já não dá. Exclusão de sócio remisso, maioria dos demais sócios, e transformação totalidade dos sócios. Bom, basicamente esses são esses quóruns para falar de limitada, e eu tenho que lembrar desses quóruns quando eu estiver pensando na administração. Beleza? E aí eu vou lembrar deles depois lá com vocês. Gente,